Hoje eu quero falar para vocês como eu me organizei para melhorar a minha produção de conteúdo. Claro, é um processo de maturidade que eu tive que ter e fazendo mesmo as coisas acontecerem para que esse conteúdo eles poderiam começar a surgir com mais frequência. E como que foi isso? Eu comecei a estudar bastante nesse movimento de vida que eu tive, né, nesse momento de sair de prestação só de serviços e querer trazer, construir algo sólido no digital, construir algo sólido no YouTube. E eu falei assim, cara, se eu preciso fazer isso, eu preciso começar certo. Então eu comecei a acompanhar os grandes players do YouTube e saber como que eles faziam conteúdo, o que que eles traziam, players do que eu queria fazer, do que eu queria viver. A partir disso, eu comecei a entender e a estudar mais livros. Então eu sabia que sim, se conhecimento é poder, eu preciso saber onde que está esse conhecimento. Eu preciso buscar isso. Eu fui e comecei a buscar os conhecimentos dentro dos livros. Então, esses livros que estão no meu setup, eles não estão aqui à toa. E por que que meu setup não dá cheio de livros? Porque eu estou estudando cada um. Cada livro que vem aqui, eu leio, coloco ele aqui. E o próximo livro que eu estou terminando de ler é esse daqui, 22 Leis Imutáveis do Marketing. Então, o que que eu estou trazendo para conseguir construir o meu produto e conseguir construir a minha autoridade dentro do mercado que já é inflacionado, que é um mercado que tem muitas pessoas querendo vender muita coisa, e como que eu faço para me diferenciar nisso? Como que eu faço para que eu consiga vender para você, que você consiga entender o que que é o meu produto e como eu entender que o meu produto ele resolve a sua dor. E ensinar a você a vender o seu produto também para que o seu produto ele resolva a dor de várias pessoas. Então vamos trazer um exemplo básico nisso. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu não tinha nome do produto, eu não sabia o que eu queria vender, eu não sabia o que, que eu ia vender. Então, comecei fazendo o quê? O que eu sou bom aqui? Gestão de tráfego. Vou começar a falar de tráfego pago para gestores. Porra, velho, mas era algo que eu, assim, é um pedaço só do que tudo que eu sabia, de tudo que eu já tinha de vivência, de tudo que eu já tinha feito, tanto no digital quanto no mundo físico. E, pô, eu me limitar a tráfego pago não era algo que eu queria, não era algo que eu acho que ia dar certo. E aí eu comecei a fazer o quê? A me sabotar. Começar a produzir conteúdo de como ganhar dinheiro sem tráfego pago. E aí até a plaquinha da Como aqui CRM, que é onde eu consegui fazer muita grana, o que eu faço até hoje, vendendo CRM, implementações, onde tem bem menos demanda do que o tráfego pago, eu consigo entregar e pronto, faço o setup e entrego esse CRM. Ponto só que também não era isso. Aí eu falei assim, se eu tenho tráfego, por que que eu vou falar que eu tô vendendo sem tráfego pago? E aí começou aquela confusão mental. Pô, eu sou bom em quê? Eu não sou bom em nada. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí eu começo a produzir conteúdo e paro. Eu começo sabe esse vai e volta do nada que acontece, que a gente sempre tem? Então, passei por esse momento, né, que é o chamado Vale da Morte. Só que em vez de morrer, em vez de parar de produzir conteúdo ali, eu comecei a entender o processo. E é aí que muitos travam, eu acho que a grande maioria tá travada. Né, quando a gente fala de você é seu nicho, que tem muitas pessoas falando sobre isso hoje, empreender solo, é sobre o que falar, o que fazer. Porque muitos falam, se você vai falar só sobre seus hobbies, ninguém vai comprar, porque ninguém vai comprar os seus hobbies. Então você vai ficar feliz fazendo o seu produto, mas você não vai conseguir vender ele. Então como que você vai conseguir trazer algo, como você vai conseguir trazer energia, trazer uma vitalidade para as coisas para que você consiga vender? Pensando nisso, eu falei, porra, velho, eu sou um empresário, eu já trabalhei tanto em empresas multinacionais, como nos meus lançamentos, como nos meus clientes. Cara, e por que que eu vou me limitar a um universo só, sendo que essa dor não é a dor da pessoa hoje? É claro que na minha mentoria ou nos cursos que eu forem produzir, eu posso trazer um módulo de marketing, um módulo de tráfego pago, um módulo de implementação de CRM para o controle de leads. Óbvio que pode ter isso, é óbvio. Mas isso é um pedaço do todo. E como esse todo ele transforma, como esse todo ele vira algo que a gente pode falar que é mexer o doce. Como que esse todo ele vai transformar, vai trazer clareza, vai trazer resultado para as pessoas. Pensando nisso, e aí lendo livros, eu identifiquei, assim, inclusive desse livro que veio o nome, a quinta lei desse livro fala que você precisa ter foco. Mas não é foco em uma única coisa, é foco no nome.
O nome do seu produto, ele precisa ser fácil de ler e que fique na mente das pessoas. Eu poderia vir falar assim, né? O nome da minha agência era All In Company. Poderia falar num produto de All In, tal, tal, tal. Sabe? Tipo, é algo que não é chiclete, não gruda na mente das pessoas. E aí eu falei, pô, velho, se eu ficar com o nome extenso demais, querendo one person business. Eu acho a ideia legal, o nome pegou, porque a ideia foi muito legal, mas de início você tem que explicar. E vendo nisso, eu falei assim, então quais são os meus próprios princípios? Quais são os pilares da minha vida hoje que eu não abro mão? Quais são as coisas inegociáveis que eu não abro mão? E comecei a devanear, fui no GPT, pesquisei, estudei, li, até que chegou um nome, que é Livre. Porra, tipo, livre. Pô, se você vai comprar, você vai ser livre. Pô, que ideia genial. Por quê? Porque eu vivi uma parada que eu fiquei preso dentro da minha própria empresa. Saca que doideira, a loucura que foi? Eu virei meu próprio CLT. Eu não conseguia sair do mundo que eu tinha construído porque ficou 100% dependente de mim. E eu ficava preso ao dinheiro, preso ao financiamento, ao financeiro, preso para as coisas darem certo, e eu não conseguia focar, eu não conseguia ter tempo. Então foi nisso que fiz eu abandonar tudo e recomeçar do zero todo o processo de jornada, onde agora eu tenho rotina, eu tenho entrega, e aí, pô, essas coisas começaram a falar para livre. E o que quer dizer livre? Liberdade com intenção. Então não é você ter dinheiro para ser livre, é você ser livre e ter dinheiro, né? Então, liberdade com intenção, verdade. Cara, não adianta. Se você quiser perpetuar no digital, inclusive nos canais que é o que eu tô aqui, que é o YouTube, que são vídeos densos, longos, você precisa trazer verdade, você precisa trazer alma pros vídeos, cara. Não adianta, não é aquele cortezinho de TikTok, não é aquele cortezinho de Reels que vai mudar o jogo do que eu acredito. Porque eu estou cansado de Instagram, cara. Eu tô cansado de ficar lá tomando dopamina o tempo todo. Eu quero conteúdos densos, eu quero entender, quero me conectar com as pessoas. E o YouTube tem me trazido muito isso. Então eu chego aqui, tem dia que eu vejo 1, 2, 3 horas de YouTube para entender o que o pessoal tá falando, para entender e não me comparar, né? É trazer o que eu consigo absorver, estudar com a leitura, concatenar e falar, cara, é de fato isso que eu sei fazer, é de fato isso que eu vou entregar. Então, liberdade com intenção, verdade, rotina. A rotina, ela foi essencial para que eu conseguisse transformar a minha vida. Então, a parte da manhã hoje é focada nisso, é focada totalmente em estudar, gravar vídeos, entregar o meu melhor na parte da manhã, onde eu tenho a mente mais fresca. Então, eu consigo fazer as coisas pela manhã. A parte da tarde é focada em reuniões com clientes, em entregas de serviços. Se eu vender o CRM, igual eu tinha falado, e entregar, eu preciso entregar. E aí eu deixo a parte da tarde para aplicação desses CRMs para fazer essas entregas. E por último, execução. Porque não adianta nada você quer ser livre, vai começar a pensar e não executar, não vir pro jogo. Tem que vir pro jogo, tem que botar a cara a tapa, tem que vir pro game, tem que ser skin the game mesmo. E não adianta você estar com medo de ter 0 views nos seus primeiros 10, 20 vídeos, ter 0 views nos seus primeiros conteúdos escritos e desanimar, ter 0 views ninguém posta. Eu quero ir pro Instagram e ninguém ficar e andar para trás. Porra, não adianta nada, não adianta. Se você não tiver execução naquilo que você quer, se você não for para cima daquilo que você quer, da sua lenda pessoal, do seu sonho, né? Se você tem um sonho, que seja trocar de carro, que seja uma casa massa, você tem esse sonho, mas você não executa, você começa a sonhar o sonho dos outros, aí você pega um mês você tá sonhando um sonho, daqui outro mês você tá sonhando outro sonho, daqui outro mês você tá sonhando outro sonho, né? Você compra uma mentoria e não termina, porque você acha que aquele método do cara não funciona. Você compra outra mentoria e também não termina, porque aquele método que ele falou que fez 6 em 7 é milagroso e você tenta um lançamento que dá errado. Porque, cara, você não executa direito a sua verdade. Você executa a verdade dos outros. Então, traz pra você verdade.
tenha na sua rotina o que tá entregando, e aí você vai pra cima do jogo, aí você começa a mudar o game, você começa a ter resultados, você começa a trazer coisas, e a fazer coisas que antes não fazia, que antes você não via, entende? Então é isso que eu quero trazer, né, é isso que eu tô buscando na minha produção de conteúdo, tô buscando trazer aqui e espero que esse vídeo chegue até você no momento que você tá também, fica meio perdido e comece a entender essas coisas. Se inscreve aqui no canal se puder, deixa um comentário, ficarei muito grato em responder. É isso, vamos que vamos, até amanhã.